Bom, pessoal, acho que eu vou começando já, e aí, conforme o pessoal for chegando, eles vão entrando, e qualquer coisa eu volto a algum tema que fique alguma dúvida. Fazendo uma breve introdução aí para vocês, para quem não me conhece. Eu sou advogado, formado pelo Mackenzie, eu sou especialista em planejamento patrimonial e sucessório pela FGV, e eu faço hoje parte do time de Wealth Planning do Multifamily Office da XP. O objetivo aqui hoje nessa reta final de prova, faltando uma semaninha, é fazer um catch-up, relembrar vocês dos principais conceitos que envolvem o módulo 6 e que seja um espaço aberto para vocês tirarem as dúvidas e se sentirem realmente preparados para a prova. E eu sei que é cansativo, que principalmente nessa reta final todo mundo já está bem exausto, já não aguenta mais, mas é um momento para realmente dar o gás final que pode ter certeza que pode fazer muita diferença. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me interromper a qualquer momento. Eu vou passar as questões, vou deixar um tempinho para vocês fazerem a leitura. E aí, se vocês quiserem abrir o microfone, falar a resposta ou colocar a resposta no chat, fiquem super à vontade. E aí depois eu vou passar para a resposta e explicar o porquê que é a resposta é correta e porquê que as incorretas estão incorretas. Que eu acho que isso é uma forma boa de esclarecer as dúvidas. Então, bora lá para a primeira questão. João tem um filho de um relacionamento anterior e se casa com Maria, que não tem filhos e cujos ascendentes já são falecidos. E em caso de falecimento de Maria, o que ocorre com seus bens? Vou dar uns 30 segundinhos, um minutinho para vocês responderem e aí eu já passo para a resposta. Bom, passando para a resposta já, nesse caso, tem que lembrar aquele conceito básico, né? Quem são nossos herdeiros necessários? Nossos herdeiros necessários são os ascendentes, pais, avós, bisavós, os descendentes, filhos, netos, bisnetos e por aí vai, e o cônjuge, marido e mulher. Irmão, então. Irmão não é herdeiro? Não, irmão é herdeiro, ele só não é um herdeiro necessário. Os herdeiros necessários são esses três que eu comentei: ascendentes, descendentes e cônjuge. Caso O, o, não tenha. o professor, uma Oi, dúvida aqui. Você claro. falou herdeiro necessário, né? Uhum, Então, um irmão, ele pode ser considerado um herdeiro legítimo? Essa seria a perfeito, entendi. perfeito. Uhum. Como é seu nome? Desculpa, eu não vi. É o Bruno? Perdão, é o Bruno. É, Ah, o isso. Bruno. Ah, não tinha visto. Perfeito, Bruno. Isso aí. Nossos irmãos, assim como tios e primos, são herdeiros, eles só não são os necessários, né? Ah, e o que que muda eles serem ou não necessários? Os herdeiros necessários, por lei, eles têm direito àquela parcela do patrimônio de 50% que a gente chama de legítima. Isso significa dizer que se nenhum deles estiver vivo, se o nosso herdeiro mais próximo for um irmão, por exemplo, não necessariamente a gente precisa deixar patrimônio para ele, justamente porque ele não tem esse direito garantido por lei, a legítima. Então, passando aqui para a resposta aqui é a alternativa B, que diz que João herda a totalidade dos bens de Maria, salvo se Maria tiver deixado um testamento direcionando sua sucessão. Que isso acontece justamente porque eu falei que, como ela não tem nenhum herdeiro necessário vivo, ela pode dispor do seu patrimônio da forma que ela quiser por meio de um testamento. Perfeito? Alguma dúvida aqui? Ficou claro? Tudo certo. Vou passar para a próxima pergunta. Assinale a alternativa correta sobre o direito de representação. A. Em caso de pré-falecimento de um dos filhos dos decujos, o neto é chamado à sucessão por representação. B. Em caso de renúncia à herança de um dos filhos dos decujos, o neto é chamado à sucessão por representação. C. No caso de um falecido sem filhos ter apenas mãe viva, o avô paterno representa o pai pré-morto na sucessão. E D. O direito de representação ocorre apenas na linha reta de parentesco. Essa pergunta é boa, vou deixar para vocês também um tempinho para responderem e já passo para as explicações.
Bom, vou passar já para a resposta, que essa acho que é um pouco mais rápida de se responder. A alternativa correta aqui é justamente a letra A, que diz que em caso de pré-falecimento, um dos filhos de cujos é o falecido, o neto é chamado à sucessão por representação, que é justamente o conceito de representação, que é uma pessoa herdando no lugar de outra que teria o direito, porém estava morta no momento da sucessão. É o caso clássico, é do pai que falece, e ele tinha um filho, ou dois filhos, e um desses filhos era pré-morto, já estava morto quando o pai faleceu. Dessa forma, os netos, filhos desse falecido, herdam por representação no lugar do filho falecido. Por que a B está errada? Vamos ver. Em caso de renúncia à herança de um dos filhos dos recursos, o neto é chamado à sucessão por representação. Isso aqui é um conceito bem importante, é uma decorebazinha mesmo. Você tem que lembrar que no caso de renúncia, que é o herdeiro dizendo não quero renúncia, eu renuncio, não existe direito à sucessão por representação, por mais duro que isso possa parecer. Então, se um pai falece e um dos filhos decide que ele não quer receber essa herança, seja lá por qual motivo, os netos acabam sendo prejudicados e eles não vão herdar representando o irmão no lugar dessa pessoa que renunciou. Passando agora para C, no caso de um falecido sem filhos. Professor, só uma dúvida aqui. Claro, É, Bruno. e não tem um overrule, assim, se o cidadão que faleceu deixou em testamento, tudo bonitinho para os netos, etc., é, se o pai dos netos, né, renunciou, Uhum. não é feito. Exatamente. É que se ele deixar em um testamento, ele poderia deixar uma parcela da disponível, por exemplo, diretamente para um neto. Mas vamos supor que ele deixou realmente ele tudo pro filho do pai que faleceu. Se esse filho renuncia, realmente não vai absolutamente nada para o neto. No caso que você falou, seria possível no testamento ele dispor da parte disponível que ele Uhum. gostaria que o neto recebesse uma parcela lá de 50% do patrimônio. Isso iria para ele mesmo que o filho renunciasse, né? Mas o que não iria se o filho renunciasse seria aquele 50% da legítima. Tá, entendi. Entendeu? Boa. Qualquer coisa eu esclareço melhor, tá, Bruno? C, no caso de um falecido sem filhos ter apenas mãe viva, o avô paterno representa o pai pré-morto na sucessão. Isso aqui é super importante, pessoal. É uma coisa simples, mas que elimina muitas alternativas no módulo 6, que é o fato de que não existe direito de representação na linha ascendente. O que quer dizer que se, se eventualmente um pai, uma mãe renuncia à herança que receberia de um filho que faleceu, esse patrimônio não vai ser direcionado para os avós. O direito de representação é só para baixo, linha descendente. Para cima, jamais, em hipótese alguma. E D, o direito de representação ocorre apenas na linha reta de parentesco. Essa aqui é boa, ela poderia gerar dúvida, assim, talvez se a não fosse tão clara, essa seria uma segunda alternativa para marcar. Mas ela está errada porque existe uma exceção em que existe direito de representação no caso dos sobrinhos. Então, se meu patrimônio iria para um irmão, mas esse irmão já faleceu e deixou filhos, esses filhos, o meu irmão, eles herdam o meu patrimônio por representação. Então, é uma exceção que sai da linha reta e por isso que essa alternativa está errada. Perfeito? Passando para a próxima. Aqui o gabarito, letra A, realmente. Boa. Aqui a primeira envolvendo cálculo, vou deixar um tempinho um pouco maior. Maria, casada há 10 anos com João, sem pacto antinupcial, faleceu. Antes do casamento, ele tinha um imóvel de 500 mil reais e ela nada tinha. Nos últimos 10 anos juntos construíram um patrimônio financeiro de 1 milhão de reais. Não tiveram filhos. Maria tem pai vivo e mãe já falecida. Ela também deixa o testamento direcionando 100% dos seus recursos para uma instituição de caridade. Qual será a quantia a ser recebida por essa instituição? Eu vou deixar um tempinho para vocês responderem. Aqui é importante lembrar, né, que
quando o enunciado fala que não tem pacto nupcial ou antinupcial, automaticamente o regime escolhido é o regime legal, que atualmente hoje no Brasil é o regime da comunhão parcial de bens. Isso pode até mudar, mas atualmente esse é o cenário que nós temos, né? Até a título de curiosidade, antes de 1977, se eu não me engano, o regime padrão, o regime legal no Brasil era o da comunhão universal de bens, né? Era outra realidade e tal. E aí, em 77, isso mudou, passou a ser comunhão parcial de bens, o regime legal. Mas existem alguns projetos de lei em trâmite para alterar esse regime legal para o regime da separação total de bens. Mas só uma curiosidade, né? Para fins da prova, regime legal, que é o que é aplicado quando os cônjuges não optam por nenhum regime distinto, é o regime da comunhão parcial de bens. Boa, ver aqui que você já mandou a resposta, o pessoal está mandando. Vamos lá, então. Bom, como eu falei, eu passei sem querer, já mostrei a resposta. Aqui, como eu já comentei, como eles não celebraram o pacto, o regime é o da comunhão parcial. O João tinha um imóvel bem particular quando casou no valor de R$ 500 mil, que diz aqui. Eles não deixaram filhos e Maria ainda tem o pai vivo e a mãe já falecida. Perfeito. O patrimônio total da Maria era de R$ 1 milhão, que eles construíram conjuntamente durante o relacionamento. Bens comuns do casal. Desses 1 milhão, como eles são casados no regime da comunhão parcial, naturalmente, metade disso, R$ 500 mil, compõe a meação do João. Isso é muito importante. Toda questão que envolver cálculo e divisão de bens, a depender de cada regime, primeiro separa o que é meação. Porque meação é um direito matrimonial do relacionamento e não um direito sucessório. Tanto que na parcela que é, entre aspas, recebida como meação, não incide TCMD, imposto de doação, que incide sobre a herança. Porque realmente é como se a meação já fosse de propriedade do cônjuge antes mesmo do falecimento. Então, 500 mil compõe a meação, e dos outros 500 mil que efetivamente compõem a herança, ela poderia dispor de 50%, né? Lembrando aquele conceito básico de que de 100% do patrimônio da herança, 50% faz parte da legítima, que deve ficar necessariamente para os herdeiros necessários, e os outros 50% você pode fazer o que bem entender, deixar para qualquer pessoa no mundo que você quiser. O que nos leva à resposta de R$ 250 mil. Perfeito. É isso aí. Professor, só uma dúvida. Claro, Israel está falando. Nesse caso, o João teria direito à herança também, apesar de ter tido meação, correto? Porque ele não co- está concorrendo com os filhos. correto. Exatamente. É isso. Perfeito. Se caso tivessem filhos, né, até indo além da questão, mas aproveitando para explicar, em relação é que eles não têm bens particulares, só o João tem, mas isso é relevante. Se a Maria tivesse bens particulares, é, o João herdaria em concorrência com os filhos, em relação a esses bens particulares. E em relação aos bens comuns, se tivesse filho, ela pegaria a meação e o restante ficaria para os filhos. Mas como não tem filhos, ela seria a próxima herdeira ali na linha sucessória. Perfeito. Obrigado. Pô, imagina, Israel. Qualquer coisa é só perguntar. Questão 4. Caetano tem 4 filhos, todos do matrimônio com sua esposa Laura, o qual tem regime de separação total de bens. Então, Caetano e Laura casados no regime da separação total de bens e têm 4 filhos. Ao falecer, deixa R$ 1,5 milhão para a esposa e 4 filhos dividirem. Quanto cada filho levará desse patrimônio?
Aqui tem que lembrar daquela pegadinha que engana muita gente, que senão acaba chegando no resultado errado. Ó, o Bruno tá muito rápido. Eu vou deixar mais um tempinho, Bruno. Ele já mandou a resposta ali no chat. O pessoal respondeu C, respondeu A. Esse aqui está tendo uma pequena divergência. Acho que a maioria já respondeu. Eu vou passar aqui para explicação. A resposta aqui é a alternativa C, 281.250. Vamos lá, por que é essa resposta e não as outras? A pegadinha que eu comentei aqui é aquela questão chamada direito à reserva legal, ou também chamada de cota à parte do cônjuge, quando ele herda em concorrência com 4 ou mais filhos, né? Que toda vez que um marido, uma mulher, cônjuge herdam em concorrência com os filhos, ele nunca vai receber menos do que 25%. Então, pensa sempre o seguinte, quando fosse ficar menos de 25% para o cônjuge, porque tem muito filho herdando junto com ele, primeira coisa que você faz na questão, já separa os 25%. Então, aqui, ó, o patrimônio deixado foi de R$ 1,5 milhão. O que é o primeiro passo que você tem que fazer aqui? Separa os 25%. 25% de 1,5 milhão dá 375 mil. Então, você pega esses 375 mil e já diminui o patrimônio total. Era 1,5 milhão, tira os 375, que são os 25%, a cota parte do cônjuge, e vai sobrar 1.125. Esses 1.125 você pega e divide entre os demais filhos, que aqui são 4 filhos. E aí, assim você chega nessa resposta de 281. Como é o regime da separação total de bens, também é uma coisa assim que, a título de curiosidade, leva muita confusão no dia a dia. Assim, é super comum as pessoas chegarem afirmando que são casadas no regime de separação total de bens e elas estão seguras, estão tranquilas em relação a isso, porque não vai ficar nada para o cônjuge. Isso é verdade durante a vida, porque se você se divorcia e é casado no regime da separação total, realmente não vai ter nenhuma comunicação de bens. Porém, no momento do falecimento, a história muda, né? Porque o seu cônjuge ele não vai ter direito à meação, porque é o regime da separação total. Mas ele vai herdar o patrimônio todo em concorrência com seus filhos. Então, sim, o seu cônjuge é herdeiro no regime da separação total de bens. Inclusive, nesse caso aqui, que ele concorreu com 4 filhos, ele tem direito a 25%. Então, ele acaba ficando com até mais do que os filhos. Professor, Israel, novamente. Oi, Isaac. Uma exceção seria desses 25% para o cônjuge, caso o Caetano tivesse um filho de outro casamento, correto? Perfeito, eu ia comentar isso. É essencial que os filhos sejam filhos comuns do casal. Caso seja um filho de outro casamento, de só uma das partes, aí isso não se aplicaria. Perfeito, Israel. Tá afiadíssimo. Isso não vale para 3, né? Tem que ser 4, correto? Correto, porque se fossem 3, o cônjuge já ficaria automaticamente com mais de 25%, né? Ficaria 33 para cada. Então, ele já Beleza. estaria protegido. Essa regra A regra tá bom. Faz sentido, faz sentido. pensa sempre assim, menos de 25% para o cônjuge jamais. Se for mais, tudo bem, menos não pode. Não, ficou mais claro ainda. Não tinha nem pensado Boa. dessa forma, agora já tá. Assim é bom de lembrar, não esquece. Passando para a próxima. Questão 5. Alberto não tem filhos e seus pais já morreram, tendo como parentes vivos apenas 2 irmãos. Caso Alberto consulte um profissional CFP, buscando aconselhamentos para deixar todo o seu patrimônio para um amigo de infância, a informação correta que esse profissional deve passar é: A. Alberto não pode afastar seus irmãos da sucessão, salvo por indignidade. B. Alberto pode direcionar para seu amigo de infância apenas 50% do patrimônio. E C. Caso Alberto tivesse um filho, poderia direcionar até 50% do seu patrimônio para o amigo de infância,
Ou D, Alberto pode direcionar 100% de seu patrimônio para seu amigo, salvo se algum dos irmãos reclamar judicialmente. Vou dar um tempinho aí. Boa, vamos lá. Todo mundo já mandou as respostas. A alternativa correta aqui é a C. Caso o Alberto tivesse um filho, poderia direcionar até 50% do seu patrimônio para o amigo de infância. É bom, Professor, mas nesse caso a questão já fala que ele não tem filho, então já não é um direcionamento que está dando? Porque daí a questão C é uma suposição, né? Mas a próxima pergunta já não fala que ele não tem filho. pois é, eu concordo com você. Seria passível de questionamento isso. Realmente a redação não é das melhores, né? Porque fala que ele já não teria filho. E a alternativa traz caso tivesse um filho. Isso eu concordo. Mas aqui a resposta que ele traz é C por aquela questão que eu trouxe no início, de que os irmãos não são herdeiros necessários, né? Então, caso não exista nenhum herdeiro necessário, o testador pode dispor de 100% dos seus bens da forma que ele quisesse. E a D está errada porque o salvo se algum dos irmãos reclamar judicialmente. Então, eles não poderiam fazer isso de qualquer forma, né? Exatamente. Perfeito. Passando para a próxima, também envolve um cálculozinho. João foi casado com Ana até 2006 em regime de comunhão parcial de bens. Durante o matrimônio, acumulou um patrimônio de R$ 1 milhão. Ou seja, durante o matrimônio, bens comuns. Após o divórcio, em 2006 até 2010, não esteve em nenhum relacionamento estável e tampouco acumulou patrimônio adicional. Em 2010, iniciou união estável com Laura, que perdurou até 2020, quando João faleceu. Sabendo que João e Laura tiveram 2 filhos, um biológico e outro adotado, e que eles acumularam patrimônio de R$ 400 mil durante a relação, qual será o total de recursos que Laura receberá aproximadamente? Lembrando que a Constituição Federal veda qualquer tipo de distinção entre filhos, então, seja filho por afinidade, filho biológico, filho adotado, é filho da mesma forma, tudo igual. Boa, essa aqui todo mundo acertando. Vou passar para a resposta, bastante gente já colocou alternativa no chat. Aqui tem um ponto também, né, que ele fala em união estável. Vou aproveitar para relembrar o que é união estável. Primeiro, a união estável, hoje em dia, ela foi equiparada ao casamento pela Constituição Federal. Então, para todos os fins, era prova união estável, o casamento pode ser considerado a mesma coisa. Totalmente equiparado. E assim, e justamente por ser equiparado, uma união estável em que as partes não optam por nenhum regime de casamento distinto, o regime aplicável é o da comunhão parcial de bens, assim como seria no casamento, né? E aqui fala que eles iniciou uma união estável e não fala em
em escolha de regime distinto. Então, se considera que é o regime da comunhão parcial. O João possuía 400 mil reais de bens comuns, aqui, que foi adquirido durante o casamento dele com a Laura, e 500 mil de bens particulares. Ah, de onde que saíram esses 500 mil? Aqui do primeiro relacionamento que ele teve com a Ana. Eles construíram um patrimônio de 1 milhão de reais, metade disso era a ameação dele. Então, ele saiu do primeiro casamento com 500 mil. Depois ele vive uma união estável com a Laura, que, como eu falei, como é uma união estável, o regime é da comunhão parcial de bens, e dessa forma a esposa Laura é meieira de metade dos bens comuns, que eles construíram 400 mil. Primeiro passo, ver o que é meação. O que é bem comum, bem particular, dos bens comuns. Meação é metade, ou seja, metade de 400, 200 mil. E em relação aos bens particulares, a Laura vai herdar conjuntamente com quantos filhos eles possuem? 2 filhos. Aqui, 2 filhos. Tiveram 2 filhos. Ou seja, vai ser 500 mil dividido por 3, que era 166 mil. E aí você soma o que ela recebeu aqui de herança, mais os 200 mil de meação. 200 mil mais 166,666, que chega na resposta de, arredondado aqui, 367. Essa eu acho que ficou claro, né? Todo mundo acertou. Essas aqui são um pouco ruins de explicar, sem poder de desenhar num quadro, mas eu espero que esteja ficando claro. É sempre o mesmo padrão, independente do tipo. Você separa o que é meação, olha qual que é o regime de bens, olha se o cônjuge vai herdar em concorrência com os filhos, quantos filhos são, faz a continha e soma a meação com herança. Aqui ele está pedindo quanto Laura receberá. Então é justamente isso. Tá claro, pessoal? Qualquer coisa me interrompam, por favor. Passando para a próxima. Adamastor casou-se aos 83 anos de idade com Sofia. Adamastor tem 3 filhos e 2 netos vivos. Ao longo desse matrimônio, a fortuna de Adamastor manteve-se idêntica. No caso de falecimento desse senhor, como ficaria a sucessão? Tempo. Aqui tem que prestar muita atenção na idade. Toda vez que tiver a idade acima de 70 anos em casamento, já acenda um alerta. Lembrem-se do regime da separação obrigatória de bens, que são aqueles casos em que o Código Civil impõe um regime. Por mais que isso seja bastante questionado, ultimamente tiveram algumas manifestações do STJ em sentido distinto, que os cônjuges, mesmo que acima de 70 anos, poderiam optar por um regime distinto, mas isso é super recente, para fins da prova também não interessa, porque a prova só adota as mudanças 6 meses depois que elas já aconteceram. Não é o caso. Então, acima de 70 anos, coloque na cabeça que o regime é a da separação obrigatória de bens. Boa, acho que todo mundo já mandou aqui, na alternativa letra C. Sofia nada herdará e todo o patrimônio será dividido entre os filhos. Essa aqui acho que está mais clara, a pegadinha realmente era relembrar, né, quais são as hipóteses em que o Código Civil impõe o regime da separação obrigatória de bens, que são 3 hipóteses. A mais comum, mais frequente é aqui da questão, que um dos casados tenha acima de 70 anos de idade. No momento do casamento, naturalmente, dessa pessoa casar com 65 anos e optar por outro regime, quando ela fizer 70 anos, o regime não vai ser alterado automaticamente, mantém o que foi escolhido. Então, é realmente quem for casar com mais de 70 anos. A segunda hipótese são os que dependem de decisão judicial para casar, que é, por exemplo, o caso do... Deixa eu lembrar algum agora. O caso do adolescente entre 16 e 18 anos de idade, que o Código Civil permite o casamento, não veda, porém ele exige o consentimento de algum dos pais. E aí, caso não haja o consentimento de algum dos pais, exige essa possibilidade de obter um provimento do juiz autorizando o casamento.
E a terceira hipótese são as causas suspensivas, que são aquelas hipóteses que o Código Civil elenca, são um rol enorme lá, vários incisos, de pessoas que não podem casar sem que seja no regime da separação obrigatória de bens. Que é, por exemplo, o caso da viúva que não fez a partilha, caso do tutor tutelado, são várias hipóteses, assim. Eu acho que, acho não, vocês não precisam decorar esses incisos para cá. O importante é que vocês saibam que, caso haja esses três pontos, tá? Casados com mais de 70 anos, que dependam de supressão judicial para casar, ou que não possam casar, que tem alguma causa suspensiva. E aí o regime aplicado é da separação obrigatória de bens. E aí, como é regime da separação obrigatória, Sofia nada herdará e todo o patrimônio será dividido entre os filhos. Perfeito. Próxima questão. Ronaldo e Luísa são casados pelo regime legal e têm 2 filhos juntos. 2 filhos. De novo, eu trouxe o regime legal, né? Comunhão parcial de bens. Juntos, construíram um patrimônio de 500 mil. Nesse caso, se Ronaldo vier a falecer, qual será a parcela de recursos que Luísa receberá a título de herança aproximadamente? Mais uma questãozinha é mais ou menos de conta, né? Boa, tá todo mundo mandando aí já, vou dar mais um tempinho. Aqui tem que prestar bastante atenção nesse final aqui, porque Professor, inclusive hoje eu mandei exatamente essa questão no grupo. Aham, Ela tá errada no gabarito, tá? A explicação do antigo professor tá correta, que acho que você vai falar que é aham, 0 também, como todo mundo colocou D aqui, 0, perfeito. e, e tá apontando B no simulado. 6 do Ah, módulo 6. aqui já está ajustado. Eu vou anotar e repassar isso, pode deixar. 6 do módulo 6. 6 do módulo. Se eu não me engano, é a pergunta 4. Deixa eu ver aqui, eu acabei Uhum. de mandar. Beleza, Mandei, Bruno. mandei hoje. Obrigado. Aham. 4, pergunta 4. Errado. Perfeito. Eu anotei aqui, eu vou repassar para que seja ajustado. Bom, passando para a explicação, realmente a resposta é 0. E aqui tem uma potencial pegadinha, né? Que CFP é uma prova que ela mata muito no cansaço, assim, principalmente fazendo a prova completa, 6 módulos, 7 horas de prova, às vezes chega no final já não quer mais ver nada na sua frente, acaba lendo rápido, às vezes erra por bobeira. Aqui pergunta quanto a Luísa receberá a título de herança. Tem que sempre distinguir meação de herança. E aí aqui, como pergunta realmente herança, como todo patrimônio que eles obtiveram, construíram, é comum, ela é meieira desse patrimônio. Então, ela recebe 250 mil como meieira, como meação. Isso poderia alguém na pressa, às vezes, acaba colocando a B, errar, mas eu vi que todo mundo acertou. Então, de parabéns. E a resposta é 0, porque ela, como herança, ela não recebe nada. Quem recebe são os 2 filhos, que receberiam os outros 250 mil como herança. E vamos lá. Mais uma questãozinha. Em ocorrência de um assassinato ao patriarca da família por parte de um dos herdeiros necessários, como fica o benefício desse herdeiro na distribuição patrimonial do patriarca? Aqui, nessa C, considere por meio de exclusão por indignidade, só para concluir, para não gerar qualquer tipo de dúvida. Boa, todo mundo acertando. Vocês estão muito bem, gente. É isso aí, estou gostando de ver. Mais alguém? Mais alguém? Professor, a B não pode ser porque o cara já morreu, né? Então não tem como ele Exatamente. deserdar alguém, né? É isso, né? Perfeito. Isso é uma boa forma
de relembrar os conceitos, né? De chegar na resposta mais fácil. Inclusive, na minha explicação, eu ia comentar sobre isso. Que, bom, já aproveitando, né, a resposta aqui é C, exclusão por indignidade. Do jeito que tem aqui, poderia até ser passível de questionamento, né? Porque deserdação também não deixa de ser uma forma de exclusão, são duas, exclusão por deserdação e exclusão por indignidade. A exclusão por indignidade, fazendo mais algumas distinções para refrescar a memória aí. A exclusão por indignidade, ela pode ser aplicada a qualquer herdeiro. Já a deserdação somente se aplica aos herdeiros necessários e por vontade expressa do autor da herança, que ele expressa isso em disposição testamentária, coloca isso no testamento dele. Então, como o Bruno bem colocou, não teria como ele expressar isso em testamento, como ele morrer e depois de morto expressar isso em testamento. Então, já é impossível e já nos inclina bastante para a alternativa C, indignidade. Porque realmente, como a deserdação é formalizada em testamento, a causa geradora dela tem que estar sempre ligada a um fato ocorrido antes da morte, que chegou ao conhecimento do autor da herança e permitiu que ele manifestasse em testamento a pretendida exclusão desse herdeiro. Já a indignidade, ela é diferente, né? Ela pode ocorrer em um momento anterior ou até posterior à abertura da sucessão. Pode ocorrer até mesmo, como é na abertura da sucessão, depois do falecimento, né? Aqui eu trouxe até um quadrinho para vocês olharem um pouquinho, para relembrar. E eu achei isso aqui bem bacana, né? Que é importante saber que as hipóteses de indignidade servem para a deserdação. Só que tem hipóteses de deserdação que não abrangem a indignidade. Aqui também traz aquela distinção que eu comentei, que tem que lembrar que sempre que a deserdação se limita aos herdeiros necessários. Então, você não pode deserdar um tio, por exemplo. E a indignidade, ela alcança qualquer classe de herdeiro. Não tem nenhum tipo de limitação. E, naturalmente, também para deserdar alguém, né, precisa de um motivo comprovado. Você não pode simplesmente deserdar um herdeiro porque você não gosta dele. Tem que preencher algumas das condições aqui, que na prática, inclusive, elas demandam comprovação, um processo à parte, de modo a comprovar que desses incisos e requisitos foram de fato preenchidos, que de fato ocorreu alguma violação, alguma ofensa, injúria, e algo nesse sentido. Tá bom? Passar para a próxima. Questão Professor, 10. nesse caso aí, se o filho, se ele tivesse, o assassino tivesse filhos, os filhos receberiam, mesmo ele sendo excluído, aí os filhos receberiam a herança dele, né? Sim, bem, boa, bem lembrado. Diferente da renúncia, que acaba prejudicando, às vezes, filhos do renunciante que não tem nada a ver. Aqui não. Aqui ela segue essa linha, então não prejudica os demais. Perfeito, bem lembrado. Vocês estão craques já, de verdade, estão preparadíssimos para a prova. Questão 10. João era casado em comunhão parcial de bens com Teresa. No decorrer de 30 anos de casados, tiveram 2 filhos. Teresa já tinha um filho do primeiro casamento. O patrimônio acumulado durante esses 30 anos foi de 5 milhões de reais e o José possuía 1 milhão, referente ao imóvel adquirido antes do matrimônio. No falecimento de José, como ficaria a divisão patrimonial aproximadamente? Aproveitando para dar uma dica geral para a prova, assim, como realmente é uma prova que são muitas questões e ela desgasta, até no próprio enunciado, que às vezes são grandes. O que você puder de cara já eliminar de informação, é sempre bom eliminar. Você pode até lendo, riscando já a caneta, informação que o enunciado traz que não tem relevância nenhuma para chegar na resposta, ou até mesmo alternativas que você vê de cara que não fazem o menor sentido, já vai lá e risca. Isso poupa bastante mentalmente, assim. Uma questão só não muda nada, mas quando você responde 140 questões fazendo isso, acaba deixando você com um pouco mais de energia no final.
Perfeito, 2 pessoas já responderam. 3. Bruno, Simone. Marcelo. Boa, pessoal. Perfeito. Boa. Passar para a explicação. Mas todo mundo acertou, realmente, aqui. Se o slide quiser passar, né? Aqui é realmente. É uma questão bem padrão, eu diria, um formato padrão, que você precisa olhar qual que é o regime de bens, olhar o que que é bem comum, o que que é bem particular, olhar, separar o que é meação, o restante você divide entre os herdeiros. Então, vamos fazer dessa forma, como eu falei. Primeira coisa, regime de bens, comunhão parcial. Quem morreu foi o José. Ele quer saber como fica a divisão do José. Eles tinham de bens comuns 5 milhões de reais, acumulados durante 30 anos de casamento, e José possuía ainda 1 milhão de reais referente ao imóvel adquirido antes do matrimônio. Boa. Um imóvel adquirido antes do matrimônio, ou seja, um bem particular. Aproveitando aqui a deixa, e mesmo que esse imóvel fosse subrogado em outro bem, ou seja, se ele pegasse esse imóvel, vendesse e ficasse com o dinheiro. Esse bem também seria um bem particular. Os bens que são subrogados, que são substituídos de um bem particular anterior ao casamento, ainda que durante o casamento ele mantém essa característica de bem particular. E aproveitando também mais um ponto, né, que não interessa aqui na pergunta, mas é bom para vocês lembrarem, que apesar de o imóvel ser um bem particular, já que ele foi adquirido antes do casamento, os frutos oriundos desse imóvel são bens comuns. Ou seja, se ele alugasse esse imóvel, aluga lá por 4 mil reais por mês, 3 mil reais por mês. Esses frutos recebidos do imóvel, do aluguel do imóvel, são bens comuns que compõem ali o patrimônio comum do casal. Isso é muito relevante não só para a prova, mas até para a vida prática, naturalmente. Quando você vai celebrar um pacto antinupcial, é de extrema relevância que você deixe isso expresso e conste lá no documento, se a intenção for de que os frutos desses bens particulares não façam parte do patrimônio comum do casal e que mantenha essa característica de bem. Se esse Oi? bem tivesse, se esse bem tivesse, esse bem de 1 milhão tivesse numa holding, recebesse, né, ele está lá separado já, está numa holding como bem particular dele, o aluguel caísse nessa holding que é separada lá, todo esse processo. Mesmo assim, ele vai se misturar ali como fruto. Ela teria direito a esse aluguel. Mesmo que estivesse bem separado, não dá para isolar esse fruto, né? Ela continuaria tendo direito a receber essa parte da mesma forma. Boa, isso aí. O seu nome é Taifone de Candiota. Candiota? Como que é? Mas, entendeu? Ah, tá. Não, boa. Minha pergunta é excelente. Para fins da prova, pode considerar que sim. Agora, se for olhar para a prática, também sim, mas cabe discussão. Porque tem julgados, já tem muita discussão no sentido de que enquanto esse valor, esse patrimônio que for sendo acumulado dentro da holding não for efetivamente distribuído, ele se manteria ali como bem particular. Que ele se tornaria bem comum a partir da distribuição para os sócios. Mas, para fins da prova, pode considerar que, independente de onde esteja, fruto de bem particular, fruto de imóvel, é bem particular, é bem comum do casal, desculpa. Tá bom? Mas essa pergunta é muito boa. Eu não expliquei a resposta, né? Bom, bem comum, 5 mil, então a meação é metade, 2 milhões e 500. Os outros 2 milhões e 500 aqui, dessa parte que metade é a meação, são divididos entre os 2 filhos. Ou seja, fica 1.250.000 para cada um.
E já em relação aos bem particular, que é o imóvel de 1 milhão, todo mundo herda, então a esposa herda em concorrência com os 2 filhos. Então fica 1 milhão de reais dividido por 3, que vai dar 333.333 para cada filho, para cada um dos 3, né? Para um filho, para outro filho e para a esposa. Então aqui ela quer saber quanto ficaria. Ah, para todo mundo. Então tem que fazer essa soma, né? Vai dar a ameaça da Teresa 2,5 mais 333. Dá A aqui. Então só conseguir já chegaria na resposta, já eliminaria o resto. E para cada filho seria uns 1.250.000 dessa parte aqui, dividido entre eles, e mais os 1 milhão dividido também entre eles. E aí na soma vai dar 1.583.000. É isso aí, todo mundo acertou também, deixa eu ver. Boa. Isso aí, pessoal. Próximo aqui, ó, sobre a holding. Sobre a holding familiar, considere. Item 1, para imóveis de aluguel, do ponto de vista fiscal, é mais vantajoso mantê-los na holding do que na pessoa física. Item 2, na sucessão, indiferente dos bens estarem na pessoa física ou na holding, toda a tributação se dá ao valor de mercado dos bens e com detalhamento individualizado de cada bem. E item 3, no âmbito fiscal, é mais vantajoso ter ativos financeiros na holding do que na pessoa física. Vamos lá, dá um tempinho aí mais curto para essa. Boa, o pessoal já respondeu. Vocês acertaram mais uma vez. A correta é A, apenas o item 1 está correto, que diz que para imóveis de aluguel, do ponto de vista fiscal, é mais vantajoso mantê-los na holding do que na pessoa física. Olhando friamente e tributariamente, para imóveis de aluguel, realmente faz mais sentido manter na holding, porque você tem uma carga tributária inferior. Enquanto na pessoa física, se você recebe um aluguel de imóvel, você vai pagar imposto, em geral, lá dependendo da tabela, mas de 27,5% de imposto de renda, enquanto que na holding esse valor vai variar ali entre 11% a 14% no máximo. Então, dá para considerar que é basicamente a metade do imposto que você paga referente aos aluguéis, simplesmente por manter os imóveis dentro de uma holding. Então, a 1 está correta por conta disso, e 2 e 3 erradas. Por que elas estão erradas? 2, na sucessão, indiferente dos bens estarem na pessoa física na holding, toda a tributação está no valor de mercado dos bens e com detalhamento individualizado de cada bem. O primeiro problema está aqui, né? Com o detalhamento individualizado de cada bem. A partir do momento em que os imóveis estão dentro da holding, o detentor dessa holding, dessa empresa, ela não detém mais, formalmente falando, propriedade, não detém mais os imóveis. Você deixa de declarar, eu tenho um imóvel no Leblon, tenho uma fazenda no Mato Grosso, você não vai declarar os ativos individualmente, você vai declarar cotas, vai declarar participação societária dessa holding, que a holding, de fato, detém todos esses imóveis. Então, tem que fazer essa diferenciação, né? Isso tem um impacto muito relevante, porque a partir do momento que você coloca dentro da holding, é como se você deixasse de ter bens imóveis e passe a ter bens móveis, porque as cotas da sociedade, sua participação societária é um bem imóvel. E a 3, que diz que no âmbito fiscal é mais vantajoso ter ativos financeiros na holding do que na pessoa física. Isso aqui também está errado, justamente porque para ativos financeiros não é interessante você manter na holding. A holding é uma estrutura muito eficiente e eficaz para patrimônio imobilizado. Então, quando fala em holding, pensa que ela é boa para imóveis, ela é boa para participações em empresas operacionais,
Mas para investimentos não tem nenhuma vantagem, efetivamente. Na verdade, pelo contrário, você tem desvantagens, que você tem uma tributação superior a que você teria até mesmo deixando na pessoa física ou em outras estruturas de fato voltadas para investimentos, como um fundo exclusivo, um fundo de previdência, para pensar até em um seguro, ou até em benefícios existentes em investimentos exclusivos para pessoa física, o que os mais tradicionais, os mais comuns são títulos isentos para pessoa física, por exemplo, CRIs, CRAs, LCI, LCA, proventos de fundos imobiliários, fundos de debênture incentivadas, todos esses ativos que têm uma isenção de imposto de renda para a pessoa física. Se você coloca isso dentro da sua hoje, você deixa de ter, porque ela vai ser detida por uma PJ. E esses benefícios de essa isenção é exclusiva para a pessoa física. Perfeito? Bora para a próxima. Letra A. 12. Senhor João, viúvo, tem 2 filhos, Pedro e Manuel. Pedro, já falecido, deixou 2 netos para o senhor João. Manuel, que está pensando em renunciar à herança, tem um filho fruto do casamento em comunhão universal de bens com Sandra. Como seria a sucessão caso o senhor João viesse a falecer? Quando tiver muito nome assim, se caso fique confuso inicialmente, minha recomendação é pegar e ou escreve o nome deles, ou faz o bonequinho só para saber quem é quem, para não acabar errando por bobeira. Eu acho que eu já perguntei isso, mas como é a minha primeira vez, queria garantir. Eu vou poder ficar. Eu vou ter folhas de sulfite para ficar fazendo um monte de rascunho, rabiscando, essas coisas assim? Não, mas, Ou é tudo- tudo na prova, mas tem bastante espaço. Não é um problema isso. Pelo menos quando eu fiz a prova não tinha essa folha adicional, mas na prova assim não faltava espaço, realmente. Porque a prova em si você pode fazer o que você quiser, né? O que importa é o gabarito que você vai entregar. Assim, né? Você entrega a prova também, mas não é avaliado o que está na prova. Então você pode rabiscar lá à vontade. Boa. Tá bom? Boa. Vamos lá, então. Aqui a alternativa é a B, 25% para cada um dos filhos de Pedro e mais 50% para o Manuel. Por que que é B? O João era viúvo, ele tinha 2 filhos, teve 2 filhos, o Manuel, tá? Que vai 50% para o Manuel, e o Pedro. O Pedro era pré-morto e deixou 2 netos para o João. Ah, claro. Então é aquilo que eu falei no começo, que existe o direito de representação no caso dos sobrinhos, dos filhos dos nossos irmãos. Então, aqui, como ele não tem os herdeiros necessários, ele não teve pai, não tinha pai, não tinha cônjuge, não tinha descendente, vai tudo para os irmãos. Então, 50% para um irmão e iria 50% para o outro irmão. Só que, como esse irmão já havia falecido, os 2 filhos que ele deixou dividem entre si a parte que iria para o pai deles que faleceu. De modo que fica 25% para cada um. Perfeito. Só fazer uma pergunta. Manuel, ele está pensando em renunciar, ou seja, aqui não está contando que ele está renunciando. Quando ele renuncia, o herdeiro também não herda nada, né? Exatamente, Isso é complicado, porque fala pensando em renunciar, você fica, pô, renunciou ou não renunciou? Pensando é complicado. Mas, de fato, no caso de renúncia, não existiria o direito por representação. Renunciou, acabou. Então, se um deles renuncia, ficaria, por exemplo, 100% para o Manuel. Ou sei lá, se o Manuel renuncia, seria diferente. Porque no caso de todos da mesma classe renunciarem, aí cada um herda por cabeça. Então, eles herdariam, seria um pouco diferente, né? Como que eu posso explicar isso de forma mais clara? Porque eu acho que não ficou boa a explicação. Pensa assim, a renúncia, a princípio, renunciou, acabou, não vai para baixo.
Não existe direito de representação. Mas quando todos de uma mesma classe renunciam, aí passa. Então, vou trazer o exemplo aqui de um pai e 2 filhos. O pai faleceu, um filho renunciou. Fica tudo só para o outro filho que não renunciou. Mas se os 2 filhos tivessem renunciado, aí os netos subiriam e herdariam ali por cabeça. Ficou claro essa explicação? Deu para entender? Não, ficou claro. É a pergunta que na hora da prova pode pintar a dúvida aí. Renunciou ou está pensando, entendeu? Esse é o problema. Eu concordo, Luiz, concordo. Realmente geraria essa dúvida. Aqui, outra dúvida que eu posso imaginar é que a questão não menciona expressamente, né? Mas fala que. Não é nessa questão, mas é uma questão que, não, na minha opinião, poderia gerar polêmica, porque não deixa claro o momento da morte dos dois. Assim, fala que eles sofreram um acidente, e aí você fica na dúvida, poxa, eles faleceram ao mesmo tempo ou não, porque isso muda absolutamente tudo, né? Se for caso de comoriência, em que há um falecimento simultâneo. Mas bora lá, próxima questão, 14. Sidney faleceu recentemente vítima de um infarto, deixando esposa e 2 filhos na casa dos 20 anos, ambos solteiros. O patrimônio constituído por ele é estimado em 15 milhões, correspondentes a um apartamento que é a residência da família, uma casa de campo e uma casa na praia, e 100 mil reais em fundos de investimento. Com base na situação apresentada, além das questões tributárias, qual outra necessidade imediata deve ser considerada no processo de planejamento sucessório? Pô, essa aqui é mais rapidinho para responder. Boa, o pessoal já mandou aí. A alternativa que todo mundo escolheu foi a C. C. Então, não tá passando. C. Que é a necessidade de liquidez da família, tá perfeito, é isso mesmo. Aqui tem que realmente focar no que a questão está pedindo, qual que foi o problema que ela apresentou. Porque se você pensar assim, o que é relevante num processo de planejamento sucessório, você pode parecer que todas estão certas, mas tem que olhar para o caso aqui específico e é evidente que o patrimônio é majoritariamente imobilizado, ele tem um imóvel estimado em 15 milhões, casa de campo, casa na praia, não tem nada de liquidez, tudo patrimônio imobilizado, que quando essa pessoa vier a falecer e for submetido ali a um processo de inventário, ou ainda que seja inventário extrajudicial, judicial, seja o que for, os herdeiros vão ter vários custos, né, com ITCMD, eventualmente honorários advocatícios, é um custo alto para acessar essa herança. E é um custo que aqui não tem nenhum mecanismo que permite que eles tenham acesso rápido a uma liquidez para custear tudo isso. Por exemplo, uma previdência privada, um seguro de vida, algo nesse sentido, que no momento do falecimento permitisse a eles terem acesso a essa liquidez para arcar com esses custos. Então, a alternativa é C, necessidade de liquidez da família. 15. A respeito da comunhão universal de bens, é correto afirmar que... Vou dar um tempinho aí.
Boa, todo mundo já mandou aí, bastante gente respondendo. BB. Mais uma vez acertaram. É a letra B, realmente. Opa. Que diz que comunicam-se, que no regime da comunhão universal de bens, comunicam-se todos os bens anteriores e posteriores ao casamento, inclusive os adquiridos por doação, herança ou legado, excetuando-se apenas aqueles adquiridos com cláusula de incomunicabilidade. Tá perfeito, né? Isso é realmente a definição do regime da comunhão universal. Acho que vale a pena a gente passar pelas outras e avaliar o que está errado. Ah, comunicam-se todos os bens anteriores e posteriores ao casamento, tá, até aqui tá ok, com exceção daqueles adquiridos por doação, herança ou legado. Isso aqui é uma pegadinha, né? Porque para não haver comunicação dos bens adquiridos por doação, herança ou legado na comunhão universal, é imprescindível que eles sejam gravados ali com cláusula de incomunicabilidade, que é justamente o que traz aqui o item B. Isso aqui é fundamental vocês lembrarem, porque tem uma distinção, né, no regime da comunhão parcial e na comunhão universal. Na comunhão universal, é fundamental que tenha ali a cláusula de incomunicabilidade para que esse bem não se comunique. Mas no regime da comunhão parcial, por si só, eles já são considerados bens particulares. Então, se você recebe uma herança, algo desse tipo na comunhão parcial, por si só já está protegido, digamos assim. Mas no regime da comunhão parcial, sempre há uma presunção de que tudo é de todos, exceto se realmente vier ali reforçado uma cláusula de incomunicabilidade. A C, comunicam-se todos os bens adquiridos na constância do casamento, tá certo? Inclusive os adquiridos por doação, herança ou legado, excetuando-se os bens anteriores ao casamento. Não, isso aqui está errado. Comunhão universal como o nome diz, é universal. Então, pega antes do casamento, pega depois, pega tudo. E a D, comunicam-se todos os bens adquiridos na constância do casamento, inclusive os adquiridos por herança, legado, excetuando-se aqueles adquiridos por doação. Isso aqui foi uma confusão também, tá errado. Realmente é B. Tem que lembrar aqui da cláusula de incomunicabilidade, senão acabaria talvez ficando em dúvida entre A e B. 16. Chega ao seu escritório um cliente que está se divorciando da esposa e deseja lhe contratar para cuidar da divisão dos bens. Ele lhe informa que o casamento havia sido oficializado em regime de comunhão parcial de bens. Diante disso, assinale a alternativa correta. Tempo. Boa, todo mundo respondeu aí. Estão respondendo na C. Acho que o Bruno respondeu. Alguém respondeu a D, né? Mas aqui é C mesmo. Essa aqui realmente tem que decoreba de letras de lei. Tem lá o artigo do Código Civil, que é o 1659, que ele elenca os bens que excluem-se da comunhão. E dentre os bens lá que ele elenca nesse artigo, são os bens que cada cônjuge possui ao casar e os que sobrevierem na constância do casamento, por doação, sucessão ou subrogados em seu lugar, que é aquele caso que eu falei que você recebe imóvel e vende ele e converte em dinheiro, né? Se transforma ele em dinheiro. Obrigações Então, anteriores. Não, pode falar, desculpa. Não, desculpa, não, pode perguntar. Assim, por que não seria a D?
AD, Sendo vamos lá. que sendo que ele transformou, ele pegou o dinheiro, ele transformou em alguma coisa. É, eu não entendo, me parece que ela não teria direito mesmo. Aham, deixa eu ver. O apartamento que o marido havia adquirido por herança durante o casamento foi vendido. Ah, durante o casamento foi vendido e os recursos obtidos foram investidos em fundos multimercados. Esse fundo não se comunica com a esposa e, portanto, ela não tem direito à ameação. Foi adquirido por herança, durante o casamento. Aqui a percepção que eu tenho é de que talvez ele esteja se referindo aos proventos desse fundo, os rendimentos, porque tudo bem. O fundo, na minha concepção, realmente não se comunicaria, porque ele recebeu herança. O regime aqui é da comunhão parcial, né? Cadê? Comunhão parcial. E Cara, mas ele. assim, eu contestaria completamente essa questão. Você teria que estar falando de proventos. Como não tá falando desse É, fundo. Esse fundo ele não se comunica. eu concordo. Também eu questionaria também. Porque realmente o fundo aqui ele leva leva a crer que é um bem subrogado, né? Ele tinha um apartamento que ele adquiriu por herança, a herança não se comunicaria. Durante o ano, foi vendido, os recursos obtidos foram investidos em fundo multimercado. É, esse fundo não se comunica. Eu concordo com você, é bem questionável, né? Porque o fundo, ele de fato não se comunicaria. O que comunicaria seria a rentabilidade desse fundo no mercado, o retorno que ele proporcionasse ao longo do tempo. E aqui a C acho que não tem muita discussão, que é a letra de lei. Só que, novamente, no Brasil é muito complicado explicar direitos, né? Porque você aprende que você abre o Código Civil, abre a Constituição, está escrito uma coisa, lá no artigo 1659 está expresso que rendas de caráter salarial não ensejam direito à meação, que para prova vocês precisam saber que é isso. Só que na prática isso aqui também pode ser derrubado tranquilamente, assim, se for comprovado que as rendas de caráter salarial de um dos cônjuges se deu em esforço comum do casal. É o caso, por exemplo, de aquele caso clássico antigo do marido que trabalha fora todo dia e a esposa fica em casa cuidando da casa e não tem uma renda própria. E é isso. No caso como esse, facilmente você consegue. E vamos supor que nessa hipótese, tudo que o marido receba seja salário. Seguindo isso aqui, ela não teria direito à ameação, né? Mas na prática não é o que acontece. Isso aqui acaba sendo derrubado e é comprovado o esforço comum e que de fato aquilo ali é um patrimônio comum. Mas enfim, é só para trazer vocês uma visão prática também, pensando já no pós-prova, além da prova para a vida. Para a prova, decora. Renda de caráter salarial não enseja direito à ameação, que é o que está lá na lei. Proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, os bens de uso pessoal, livros, instrumentos de profissão e tal, mas tudo isso pode ser debatido. E aqui na AD que você comentou, eu realmente eu vou até reavaliar isso aqui, porque me parece bem passível de questionamento e anulação. A não ser que ele deixasse claro, né, que os frutos oriundos desse fundo multimercado, aí seria outra história. Porque eu tô vendo ele como ativo. Se ele tivesse Uhum. comprado, sei lá, um carro, que é aqui, o apartamento? Se ele tivesse comprado um carro, estaria certa a questão, Verdade. Tem razão. Não tenho como discordar de você, né? Questão 17. É obrigatório o regime de separação total de bens para 1. Nubentes que estejam em desacordo em relação à escolha do regime de bens. 2. Nubente maior de 70 anos. 3. Nubentes que tenham relação de tutela entre si. Nubente geralmente é o termo utilizado em caso de união estável. Quando você faz lá uma escritura pública de união estável, nubente é o termo tradicional. Mas como eu comentei que não tem distinção nenhuma, foi equiparado, união estável, casamento, não interfere em nada na resposta, mas é só uma curiosidade, caso já não fosse claro para alguém, caso alguém tivesse dúvida.
Essa aqui acho que já dá para passar para a resposta também. Já comentei sobre ela, que tem que realmente relembrar quais são aquelas 3 hipóteses em que o Código Civil prevê a obrigatoriedade do regime da separação total de bens. E tem no bens que estejam em desacordo em relação à escolha do regime de bens. Não, está errado. Se eles estão em desacordo, eles têm que chegar a algum consenso ou vai ser aplicado o regime legal, ou não vão casar, né? Item 2, no bens maiores de 70 anos, tá? Que é o caso clássico. Item 3, no bens que tenham relação de tutela entre si, tutor curatelado. Isso aqui é uma das hipóteses suspensivas que eu comentei que o Código Civil traz, né? Dentro das hipóteses suspensivas, tem essa hipótese do tutor e tutelado. E aqui teria mais um item que a questão não trouxe, que é o que eu comentei, que são os que dependem para casar de suprimento judicial. No caso dos adolescentes entre 16 e 18 anos. Próxima questão. 18, ninguém viu a resposta, eu passei sem querer. O casal manteve a união estável por 20 anos. Durante esse tempo, tiveram juntos 5 filhos e 6 netos. Durante o relacionamento, construíram um patrimônio de 5 milhões, sem bens anteriores à união. O marido recebeu uma herança no valor de 7 milhões. Como fica a sucessão dessa família caso o marido venha a faltar? Essa, como é de cálculo, eu vou deixar um tempinho um pouquinho maior. O Bruno e Israel já chegaram na resposta, Simone também. Espera mais um pouquinho. Bom, acho que já dá para passar para a resposta. Essa aqui é mais uma daquelas questões bem padrão, sem muito mistério. É a questão clássica que tem que estar na ponta da língua, já na ponta da caneta. Que ele traz ali uma união, ele traz o regime de bens. No caso, ele não traz o regime de bens, mas ele fala que é uma união estável e que eles não optaram por nenhum regime específico, logo o regime aplicável é o da comunhão parcial. Eles tiveram 5 filhos e 6 netos. Os netos aqui são irrelevantes, porque nenhum dos filhos está morto, todos estão vivos. Então, só os filhos vão herdar, os netos não. Durante o relacionamento, eles construíram um patrimônio comum de 5 milhões, sem bens anteriores à união. Mas ele recebeu uma herança de 7 milhões, ou seja, patrimônio comum do casal, 5 milhões de reais, bens particulares, 7 milhões. Primeiro passo, separa o que é meação, dos 5 milhões, metade, 2 milhões e meio é a meação da esposa, e o remanescente desses 5, os outros 2,5 milhões, vai ser dividido entre os 5 filhos. Eu não lembrava. Aliás, gente, desculpa, são 5 filhos, eu não estava me atentando. Primeiro passo é aquilo que eu comentei, viu? Eu mostrei na prática e tem que ler com atenção. Primeiro passo, separa os 25%
da esposa, né? A quinta parte. Então vai ter a meação, mas em relação aqui aos bens particulares, tem que pegar e separar os 25%. Então você coloca ali os 25% de 7 milhões, que vai dar 1.750.000, e soma com a meação dela aqui, que é metade desses 5. E a herança dos filhos é justamente dos 5, uma metade de meação, a outra metade dos filhos herdam. E aqui na herança dos 7 milhões de bens particulares, 25 milhões é da esposa, 25% dos 7 milhões é da esposa, e todo o restante é dividido igualmente entre os 5 filhos. O que nos leva à resposta da alternativa B. Então, realmente, como ficou evidente agora, tem que prestar atenção no número de filhos, senão você vai fazer a conta como se fossem menos filhos, esquece de separar os 25% da herança da esposa, e muito provavelmente, fazendo dessa forma, você deve chegar numa outra resposta aqui, e acabar errando por bobeira, às vezes. Acho que já dá para a gente ir para a última questão agora, por conta do horário, e aí eu deixo aberto também se alguém tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto, aí fica super à vontade. Cláudia casou-se com João em 1995 no regime legal. Juntos tiveram 4 filhos. Antes do casamento, João tinha 200.000 de patrimônio e Maria 150.000. Juntos construíram 500.000 de patrimônio. Em caso de falecimento de João, qual valor cada filho receberá aproximadamente? Aqui é um caso clássico, a questão traz uma informação que é um número ali no meio, mas que não serve para absolutamente nada. Que ela traz qual que era o patrimônio particular da Maria, 150.000. Só que aí na pergunta, ele quer saber o que acontece no falecimento do João, não da Maria. Então, tanto faz quanto a Maria tinha antes. É relevante aqui para a gente. O Bruno já respondeu. O Bruno é o Flash. É sempre o primeiro a responder, muito rápido. Tá afiado, hein, Bruno? Esse aí, seguros e previdência, é o que eu tô. O resto é uma pena, meu Deus do céu. É? Que bom. Qual que você considera mais difícil? Sem 1 e dúvida, 2? o 5. 5? Uh, Essa questão, na verdade, ela é exatamente igual à anterior, né? Só mudam os números, mas é a mesma coisa. Regime da comunhão parcial, traz aqui os bens comuns, os bens particulares, tem 4 filhos, então, com 4 filhos, a esposa já herdaria ali menos do que 25%, então tem que lembrar da quarta parte dela, da reserva legal. Então, primeiro eu vou passar para a resposta aqui, é a 100.000. Qual o valor para cada... pergunta quer saber quanto fica para cada filho. Então, é aquela mesmo padrão de sempre, né? Você olha os bens comuns, tem 500 mil reais de bem comum. Disso aqui, metade é meação, ou seja, 250.000 de meação. Os outros 250.000 vai ser dividido entre os filhos, que vai dar 62.500 para cada filho. Já em relação ao patrimônio comum, são os... comum não, desculpa, em relação aos bens particulares do João são 200.000. Desses 200.000, como seria herdado por 5 pela Maria Cláudia e mais 4 filhos,
a esposa já ficaria com menos de 25%. Então, o primeiro passo, separa os 25%. 25% de 200 mil, 50 mil. Então, para a esposa fica 50 mil daqui e mais ali os 250 mil de meação. Separados os 25% da esposa, sobra 150 mil. Esses 150 mil serão divididos igualmente entre os 4 filhos, que dá 37 mil por filho. Então, daqui dá 37 mil por filho, e aí mais o restante da meação que eles dividem também, né? 250 mil dividido por 4 dá 62.500, que somando dá 62.500 com 37.500. E nos leva à resposta da letra A, 100 mil. Mais uma vez, eu acho que todo mundo acertou que enviou a resposta aqui no chat. E por hoje é isso, pessoal. Vai acabar até um pouquinho antes do horário, porque senão vão ficar pouquíssimas questões para quarta-feira. Quarta-feira a gente tem de novo no mesmo horário, vai passar por questões, acho que de cálculo foi a maior parte, tem talvez mais algumas, mas é mais focado nos impostos relativos ao planejamento patrimonial e sucessório, principalmente TCMD, e acho que uma questão ou outra de TBI, envolvendo uma coisa de TBI, tentando confundir. E aí eu vou me debruçar mais sobre isso, que eu acho que é até mais tranquilo, você aprende ali o conceito, a regrinha, não tem erro. Você pode fazer 1 milhão de questões que vai acertar todas. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso, que tenham refrescado um pouco a memória. E como eu falei, imagino que vocês devem estar exaustos já, faltando tão pouco para a prova. Realmente é cansativo, mas faz toda a diferença esse esforço aqui na reta final. E depois vocês vão poder descansar à vontade e tenho certeza que vai valer super a pena. E que, pelo que eu vi hoje, do módulo 6, né, que eu posso falar, vocês podem ficar super confiantes, porque vocês estão bem preparados mesmo, assim, mesmo nem tendo passado todas as questões ainda, estão super bem. E o Felipe Garram me adicionou lá no grupo hoje, qualquer coisa, se alguém quiser tirar alguma dúvida em particular, mandar uma mensagem, pode mandar a hora que for, que eu vou estar disponível ali para ajudar vocês. Tá bom? Ok, valeu, boa noite. Fechado. É isso. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Valeu.